agora entrar aqui talvez nas pautas mais interessantes aqui. Eu vou largar o papel fora, Paulo. Paulo, me ajuda aí, Paulo. Vamos lá. Agora é contigo. Vamos falar aqui de pandemia. Tá? A primeira onda. O Supremo Tribunal Federal diz que os estados e municípios é que tinham que conduzir as medidas de combate ao vírus, né? A nós, quase que exclusivamente, cabia apenas jogar recursos para lá. Então, no primeiro momento, tá certo? O pessoal fica em casa, então quem tinha férias tirou. Né? Quem tinha recurso também pôde ficar em casa, não sofreu muito num primeiro momento. Né? Teve um socorro por parte do governo para pequenas e microempresas, para que parte do salário fosse pago pelo Poder Executivo. Eu não sei, presidente, se o senhor percebe que o senhor injetou 1 trilhão na economia. 1 trilhão. 1 trilhão. O que aconteceu? Foram 2 momentos. No momento que a onda bateu no Brasil, o senhor imediatamente disse, não pode ficar nenhum brasileiro para trás. Então nós começamos a usar as medidas infraconstitucionais, o que era possível fazer sem permissão especial do Congresso. O que nós fizemos? 200 bilhões de redução compulsória, botar o dinheiro circulando na economia, os bancos, quando tem crise bancária, tem corrida, não tem mais. Logo depois a Caixa Econômica Federal, lá do Pedro, disponibilizou uma linha também de 100 bilhões de empréstimos. Ao BNDE mais 50. Então, logo no início da crise já tinha 350 bilhões girando. E, ao mesmo tempo, nós fizemos o seguinte, diferimos todos os impostos, quer dizer, não precisa pagar os impostos, atrasamos os impostos, não precisa, chega está com dificuldade lá, não precisa pagar imposto durante um certo tempo, atrasamos esses impostos, e antecipamos os recursos mais vulneráveis. Então, os idosos, por exemplo, os aposentados, nós antecipamos o 13º de pensionistas e aposentados. Isso deu 500 bilhões extras na economia esses 2, 3 meses. Aí o Congresso nos autorizou a entrar em campo. Aí nós entramos em campo, o senhor disse o seguinte, vamos botar em R$600 o auxílio emergencial. Eu me lembro da sessão que o senhor me ligou, o Vitor Hugo estava lá na Câmara, ligou para o senhor ligou para mim e falou assim, podemos pagar 600? E aí, 600. Isso deu 150 bilhões. Começou quase que uma competição entre políticos, né? Chegaram a R$500. Sim, e daí nós demos uma cartada, 600. Então, o Bolsa Família que estava em R$200, o senhor pagou 3 vezes mais. Sim. E triplicou a base, porque nós saímos atrás dos invisíveis. Porque tinha que nunca tinham pedido ajuda para ninguém. Era a faxineira, era o garoto na praia que vende refrigerante, era o menino que vende bala no sinal de trânsito. Esse pessoal todo estava desatendido. Chofer de táxi, de repente o táxi parou de circular. Então, nós estamos agora, no sábado, pagando mais uma de auxílio emergencial para 60 milhões de brasileiros. Nesse próximo sábado, até o sábado que vem, 60 milhões de brasileiros recebem mais uma parcela do auxílio emergencial que o senhor determinou como nenhum brasileiro fica para trás. Bom, 150 bilhões. Ao mesmo tempo, estados e municípios também precisavam de dinheiro. Nós demos 20 bilhões direto de transferência fundo a fundo, mais 20 bilhões. Bom, em resumo, 150 bilhões de reais foram distribuídos para estados e municípios. O senhor sempre falou o seguinte, o dinheiro tem que ir na ponta, o dinheiro tem que ir onde o povo vive. Era o Mais Brasil, aquela política de jogar dinheiro para a ponta para reforçar. Fosse para a segurança pública, fosse para problema de saúde, fosse para problema de educação, o dinheiro tinha que ir para a base. Então, nós que já tínhamos esse programa de transferir recursos para baixo, imediatamente transferimos mais 150 bilhões. Aí entrou também o dinheiro para manter as empresas. E um programa que foi o mais bem sucedido. Gastamos relativamente pouco, foram 50 bi, em relação a essa enormidade de dinheiro que circulou, mas teve muito sucesso. Em 5 semanas, os americanos demitiram 30 milhões de pessoas no mercado formal. Nós salvamos 10 milhões de empregos em 5 semanas. Salvamos 10 milhões de empregos com um programa chamado BEM, Benefício Emergencial. A empresa ia demitir? Não demite, não. Trabalha meio expediente, paga metade do salário, nós pagamos a outra metade. Isso preservou 10 milhões de empregos. Então, quando os americanos demitiram 30 milhões,
nós perdemos só 1 milhão de empregos e preservamos 10 milhões. Então, foi um programa super bem sucedido, foi muito bem participado lá fora, todo mundo elogiando e, de certa forma, até copiando. Países avançados acabaram lançando esse programa depois do Brasil. O Brasil lançou antes. A gente esperava que aproximadamente 40 milhões de pessoas fossem se socorrer, mas na verdade vai em 60 milhões de pessoas. Apareceram 60 milhões. Quer dizer, porque tinha o Bolsa Família, que já tinha uns 20, e aí os invisíveis apareceram e eram 40 milhões de invisíveis. Nesses invisíveis tem aí uns 10 milhões que são realmente fragilizados, desassistidos e precisando muito de recursos. Os outros são os empreendedores, é o chofer do táxi, é a faxineira, a gente que estava na luta. O pessoal me procura, de repente caiu aqui no cercadinho, né? Eu estou trazendo o pessoal para dentro aqui do Alvorada e procura. E o pessoal, em grande parte, agradecido a essa proposta governamental, que partiu toda essa burocracia, essa engenharia para pagar esse pessoal de vocês, da Caixa Federal e do Dataprev. Está lá o Canuto, nosso ex-ministro da Zona Regional, está lá. Então, houve uma inclusão digital recorde. Nunca fizeram tão rápido a digitalização de 40 milhões, 50 milhões de pessoas. Então, o Brasil realmente, o Econômico Federal, entregou para os brasileiros esse recurso. E isso, de certa forma, permitiu que houvesse essa assistência social, esse socorro que o governo deu, para os brasileiros não se afogarem nessa primeira onda de saúde, que foi o choque da saúde. Então, tanto que o senhor agora está anunciando, não é isso? Uma extensão desse período. Nós vamos. Não está definido, os números estão definidos ainda. Não estão definidos, mas o senhor já vai decidiu prorrogar por mais 2 meses, tá certo? Um auxílio emergencial que vai partir para uma adequação. Tá? Não é então serão, com toda certeza, R$ 1.200 em 3 parcelas. Basicamente deve ser dessa maneira, né? Deve ser, estamos estudando, R$ 500, 400 e R$ 300 que vão fazer então em 2 meses. É uma ideia muito boa, presidente, porque estávamos em 600, o auxílio. E à medida que a economia começa a se recuperar e começa a andar novamente, as pessoas então vão devagar se habituando, né? Era 600, cai para 500, 400, foi sua ideia. Então, o senhor deu uma ideia espetacular. É o pessoal do Bolsa Família, que ganha em média 200, quando passar para 500, está ganhando mais 1,5 Bolsa Família. Isso. Quando passar para 400, que vale 2 Bolsa Família. Quando passar para 300, uma Bolsa Família e meia. Isso. Tá certo? Então, essa que é a ideia. E é exatamente atender os desassistidos. Agora, a economia, a gente espera que volte a funcionar. Tem coisas que vai demorar. Tem algumas empresas que faliram, quebrou de vez, fechou as portas. Por isso que a gente apela aos governadores, aos prefeitos, obviamente com a responsabilidade que é pertinente de cada um, que comece a abrir o mercado, abrir para funcionar. Nós lamentamos as mortes, mas o objetivo de fechar era para que as pessoas, uma vez contaminadas, fossem para os hospitais e fossem atendidos. Temos notícias verdadeiras que os hospitais têm sobra de leito. Então, não é que a gente queira que o pessoal se contamine. A contaminação é uma realidade. Ninguém discute isso aí. Todo mundo acha que, os entendidos aí, os médicos, etc., que aproximadamente 70% das pessoas vão se contaminar. Logicamente, se a pessoa for abaixo de 40 anos, bem de saúde, a grande maioria não vai sentir absolutamente nada, nem vai saber que foi acometido do vírus. Tem gente sadia aqui do meu governo que estava numa boa. Eu estou com 70 anos. Até o Helena, que está com 75 mais ou menos. Ele só ficou sabendo que estava com vírus porque foi fazer o teste. E ficou em casa fazendo esteira. Agora, tem gente, de acordo com a idade, outros tipos de doença, aí vai enfrentar realmente um problema sério durante aqueles dias que o vírus estiver nele. E se tiver um cuidado muito especial, pode ir a óbito. Eu lamento, mas é a preocupação. A preocupação é exatamente com isso. Os mais velhos e o que tem comorbidades, que tem doenças, tá certo? O resto tem que ter cuidado também. A gente sabe que uma vez o vírus foi acometido do vírus, ele vai ser transmissor, tá certo?
ou vai sofrer menos do que uma pessoa com essas tipos de acordo com a idade. Eu não sei se já peguei, fiz 2 testes lá atrás, deu negativo. Já peguei, não senti nada, não sei. Eu posso fazer o teste novamente para ver se tem um anticorpo já. Eu acho que eu já peguei, tá certo? Mas isso vai de cada um, do perfil, né, da vida sanitária de cada um. De cada um. Pode ser gente com a minha idade que não está bem fisicamente. Se for cometido o vírus, vai ter problema. Tá certo? Então tem que tomar cuidado tocante isso. Agora, não podemos ter aquele pavor lá de trás que chegou, né, junto à população e houve, no meu entender, um excesso de preocupação apenas com uma questão, não podia se preocupar com a outra. Foi a segunda onda que o senhor falou, que era a onda da economia, que o que acontece? Aparentemente, nós batemos no fundo do poço. Aparentemente, maio foi o fundo do poço. Abril já mostrou uma reação. Quando você olha a conta de luz, quando você olha as notas fiscais eletrônicas, tudo isso está mostrando já uma recuperação em abril. E nos primeiros 15 dias de junho, já subiu o mês de abril inteiro. Quer dizer, então, em 15 dias de junho, a coisa já está... É um indicativo que está pegando. É um indicativo que a coisa está começando a voltar. E do nosso lado, quando o senhor se propõe a estender o auxílio emergencial, bate na marca de 1 trilhão. Então, tem 1 trilhão de recursos que mantiveram os sinais vitais. Tem que voltar em algum momento, que é para justamente não ficar abatido, não virar uma depressão econômica. Então, se ele está com os sinais vitais ainda preservados, a qualquer momento começa a se mexer, aparentemente bateu no fundo do poço, e você começa a atravessar. Agora, o interessante é que aqui nós estamos trabalhando, por isso que eu digo que nós vamos surpreender o mundo. Aprovamos outro saneamento, 100 milhões de brasileiros que no meio dessa crise tiveram problema, porque faltando água para 35 milhões de pessoas e esgoto para 100 milhões de brasileiros, aprovamos outro saneamento. É um projeto que estava parado lá. Foi rápido, né? Foi bom, muita ajuda do Congresso. Então, o que está acontecendo? Nós estamos produzindo, durante esse período, em vez de estarmos só nos lamentando ou enfrentando só a doença, nós estamos também com uma pauta positiva. E agora vamos para os marcos regulatórios. E depois vem o programa do emprego também, do Verde Amarela, Renda Brasil. O senhor está cheio de novidades para trazer. Tem também o FGTS. O FGTS nós vamos liberar quando acabarmos. Vamos liberar também o FGTS. Né? São 30 e poucos bilhões de recursos. Para 60 milhões de pessoas. 60 milhões de pessoas também. Começa segunda-feira. Então, o que nós podíamos fazer, por exemplo, do ponto de vista de recursos, nós empenhamos 2 vezes mais do que os países emergentes. Aquela sua ideia de não deixar nenhum brasileiro para trás, não pode faltar dinheiro para a saúde, isso foi cumprido. Nós gastamos 2 vezes mais do que os países emergentes. E 10% acima da média dos avançados também. Então, o Brasil, ninguém pode dizer que o Brasil não olhou para a saúde. Fala alguma coisa, você deu socorro a estados e municípios duas oportunidades. Quanto mais ou menos e que forma foi esse socorro? Foram 150 bilhões. Quando começou a conversa com os governadores, a primeira visita que eles fizeram ao senhor, nós já tínhamos liberamos 50 bilhões. Nunca houve tanto dinheiro para estados e municípios. Por isso que a economia foi preservada, ela continua funcionando, apesar das vendas caírem, a produção seguiu. Teve uma super safra. Ao mesmo tempo, a parte de transporte. Então, a Tereza Cristina garantindo a super safra de um lado, o Tarcísio trazendo... O homem do campo não parou. Não parou. O homem continuou produzindo e bateu recorde em relação à colheita do ano passado. Sim. Né? E o Brasil é o único país do mundo que está aumentando as exportações. Sim. Porque como o nosso homem de campo continuou trabalhando, as exportações brasileiras, principalmente produto agrícola, minério, também, produtos também agropecuária e também minerais. Então, as exportações brasileiras continuam subindo. O choque que vinha de fora no Brasil acabou não vindo, porque as exportações continuaram girando. Então, eu acho que o Brasil tem condições de surpreender o mundo, saindo em V. O V que a gente diz é que caiu, bate no fundo e começa a voltar. Então, nós temos realmente condição de voltarmos com a recuperação econômica antes até de outros países do mundo.